Bom, vamos embora. Olha aqui, ó. Isaac Costa, obrigado. Beijo no coração. Fabiano de Brito, todo grande beijo no coração. Muito obrigado aí pelo apoio. Pepper Coach Organization, muito obrigado. Abraço. Beijo grande também no coração. Olha, eu lembro, só para corroborar, o Lucas Marcos Oliveira, obrigado, querido. O Lucas faz parte do meu show, né? Eu estou com Cazuza na cabeça, de muitos anos. Porque eu lembro desse contato do Lucas e falei, pelo rapaz, vem aqui em casa. Aqui em casa, irmão, aqui é território livre de América. Aqui frequenta o que tem de melhor, entre aspas, pior da sociedade. Né? Aqui vem os cachaceiros, louco, doidão, LGBTQIA+, negro, gordo, torto, empenado, e tudo. Aqui é a casa do povo brasileiro. Aqui aqui tem esse bunker aqui, a gente fica daqui matutando o que fazer para tentar vencer o capital, pelo menos o algoritmo do capital. E eu, obviamente, que no primeiro momento que vi o Lucas, identifiquei ali uma pessoa extraordinária. Primeiro, a disciplina e segundo, o grau de conhecimento. Uma pessoa tão nova quanto ele, já ter todo aquele conhecimento é algo fantástico. Porque quando tu pergunta a idade do Lucas, tu até se assusta. O Lucas tem idade para ser meu filho. Quem não viu ainda, procura na internet, que eu já publiquei ele também, ele fardado de soldado soviético e o meu filho também, os dois, com a farda do Exército Vermelho na Câmara de Vereadores com a bandeira da Vitória. A minha mulher falou assim, caramba, os dois parecem ser teu filho. Eu falei, caralho, eu tô acabado mesmo. Porque uma coisa assim, o João era muito pequenininho e o Lucas era bem mais novo, estava sem essa barba do Falcon aí. Então, os dois com a mesma roupa, com a mesma farda, os dois têm o mesmo tom de pele, têm o cabelo muito próximo. Procura no meu Instagram, no dele, que está lá a foto. Está mó barato, essa foto. Então, óbvio que houve logo uma simbiose nossa, uma identificação moral, política, ideológica, e isso serviu para agregar outros companheiros. É a partir desse contato com o Lucas que outros companheiros vão se aproximar e a gente vai criar o grupo de estudos 9 de maio, porque não tem como falar da Coreia Popular sem falar da União Soviética, da Segunda Guerra Mundial. Isso é um tema muito caro, porque, olha, o Brasil só foi ter representação diplomática da Coreia Popular em 2003, no governo Lula. Não tinha nenhuma representação diplomática coreana no Brasil. O que tinha de mais perto era a Embaixada do Peru, não era isso, Lucas? Era a Embaixada do Peru. Do Peru. E óbvio que nessa minha luta aí, já de muito tempo, desde o movimento estudantil, eu e um agrupamento, eu era da Juventude Socialista do PDT, eu era também muito novo, tinha 15, 16 anos, e eu trouxe aqui o companheiro Lampião, que era meu companheiro na Juventude Socialista do PDT, foi o cara até que me recepcionou, e um companheiro que eu já não vejo há um tempo, que é muito sério, Ricardo Hiroshi Shimada, que também é um grande conhecedor de Coreia. Por quê? Porque o pai dele é japonês. Né? Então, ele, desde cedo, aprendeu a estudar a Coreia, porque o avô era um antigo militante do Partidão, e o pai dele é daquele japonês que odeia o Japão. Né? Aquela tradição muito rígida do budismo. O pai dele veio para o Brasil, não sei ainda se o pai dele é vivo, mas falava assim para o pai dele, quer voltar para o Japão? Ele, pelo amor de Deus! Ele era muito pobre, sofreu muito com essas tradições religiosas lá no Japão, e quando ele veio para cá, a William Bonner na coleira, esse é ótimo. Ele teve que... Ele provou um outro lado, né, da vida, então viu que o Japão ele não queria de jeito maneiro. Então, desde muito novo, no movimento estudantil, eu aprendi a defender a Coreia. Mesmo sem ter informação nenhuma, eu apliquei a lógica. E a lógica de defender a Coreia, ela veio do beijão aí para Manaus, hein? Estamos longe, as ondas chegaram longe hoje, hein? Essa lógica que eu apliquei foi a lógica que eu aprendi no PDT do Brizola, não tem nada a ver com esse PDT, não.
Pelo amor de Deus, o PDT do Brizola morreu junto com o Brizola, lá em 2004. Então, a gente aplicava a lógica, a gente sinalizava, para defender a Coreia, a questão do nacionalismo revolucionário. Por quê? Porque a Coreia, para existir, ela teve que travar uma guerra de libertação nacional, assim como o Vietnã. Ou seja, era uma guerra em duas etapas. Salve, salve Portugal! Em uma guerra em duas etapas. Você precisava criar um Estado nacional, proteger suas fronteiras, criar um Estado, criar um exército, concomitante, se defender, botar o inimigo para fora e se desenvolver. Olha que trabalho árduo isso. Então, isso era o nacionalismo revolucionário que nós aprendemos no Brizola, no PDT do Brizola, muito novo. Né? Aquela turma boa, Teotônio dos Santos, Vânia Bambira, André Gunder Frank, Mauro Marini, essa turma que falava da teoria da dependência, eles vão falar muito da questão da soberania. O que é a soberania nacional? E o que a Coreia, como o Vietnã, buscavam era a soberania. Então, isso já bastava para me defender a Coreia sem ter lido nada. E detalhe, defender a Coreia no início dos anos 90, no movimento estudantil aqui no Rio. Guilherme, obrigado, meu irmão, beijo no coração. Que era comandado pelos troscos, porra, era difícil pra cacete. Vocês não sabem o que a gente apanhava. Que era taxado de louco. E foi logo em seguida, em 89, né, quando eu adentrei isso tudo, fazia pouco tempo que tinha tido o tal do massacre da Praça Celestial. O único massacre que não teve massacre. É um massacre que nunca existiu. O massacre que nunca existiu, exatamente. O massacre nunca existiu. Teve um massacre na Praça da Paz Celestial na China que ninguém morreu. Eu não sei quem foi massacrado. Conclusão, aquilo era divulgado e dizia-se, falava-se, inclusive, de dezenas de milhares de mortos. E a gente defendendo a China ali, como é que vocês defendem isso? E quando falava Coreia, que nem caia para trás. Só faltava infartar. Mas eu contei aqui que nessa mesma pegada a gente ia defendendo aqui o que a gente acreditava. Obrigado, Ilza, querida. Jacinta, meu amor, boa noite, obrigado por você estar aqui. E eu e esses outros companheiros, nós estamos seguindo a lógica. Em 92, teve a Rio 92. Quem quiser ver uma história legal, vai lá no meu Instagram, que eu passo lá uma faixa no Maracanã para receber o Fidel. O Fidel não foi, mas a faixa toda. Foi a faixa que correu o mundo. E nós conseguimos achar um quiosquezinho da Coreia Popular aqui na Rio 92. E eu só tinha um livrinho. Eu vou depois pegar o livrinho aqui para vocês, é que não deu tempo. Eu passei anos com um único livrinho sobre a Coreia. Eu só tinha aquilo. Nós estamos falando de uma época que não tinha internet, meus companheiros e companheiras. A única coisa que eu tinha na Coreia era aquele livrinho. Então, eu já me achava um grande expert em Coreia a partir de um livrinho. Eu vou mostrar um livrinho. Eu achava que eu já sabia tudo sobre Coreia. Mas eu defendia muito mais a Coreia pela lógica, usando a lógica e a razão, do que pelo livrinho, coitado, que era apenas uma fala do comandante sobre a questão da ecologia da Rio 92. Então, era algo muito setorial, né? Só que aí depois você tem a chegada da internet, né? E aí a gente vai ver a publicação de muitos textos, e aí você vai podendo se estruturar. Mas eu quero também, antes da gente devolver a palavra para o Lucas, quero contar uma história aqui, minha do Lucas, interessante. Aqui no Rio, o Lucas mandou um abraço para o Leonel Brizola. Leonel Brizola Neto é neto do governador Brizola e foi vereador aqui no Rio de Janeiro por 3 mandatos. Infelizmente, ele tentou a reeleição, não conseguiu, e agora ele tentou vir a deputado estadual, também federal, e não conseguiu. Ele era do PDT. Quando o PDT vira a merda que ele vai para o PSOL, e ele fica no PSOL os outros 2 mandatos dele. Como ele não conseguiu se reeleger, e ele ficou muito chateado com o que o PSOL fez com ele, e é parte disso que eu vou contar, ele hoje está afiliado ao PT, mas continua na luta com a gente aqui, e é uma pessoa que eu guardo muito carinho. Quando houve a discussão que o Trump encontra o comandante, aquela história, aquela cena de ir lá falar, de querer discutir,
o presidente da Coreia do Sul, parecia que havia uma concórdia ali, né? Havia os sinais ali positivos de que talvez pudesse ter um entendimento para pelo menos acabar com a guerra. Porque eu não sei se vocês sabem, a guerra entre as Coreias, ela não acabou. Não se decretou paz. Existe um armistício. Para se decretar paz, precisa ainda de muitas coisas, entendeu? Primeiro, que cessem as agressões à Coreia Popular de todos os tipos. E nós lá, o gabinete do Brizola, obrigado, Haroldo, você sempre me ajudando, obrigado, querido. A gente lá, Bernardo, querido, obrigado, isso aí é forte, hein? Em euro a coisa é forte, hein, meu amigo? O que acontece? O gabinete do Brizola teve a ideia de que o Brizola desse uma moção ao comandante e ao processo de paz. O Brizola, de pronto, falou o quê? Claro, inclusive o meu avô, Leonel Brizola, tinha livro aqui da Coreia, eu acho que ele mostrou para o Lucas. Não foi? Na biblioteca do Brizola, avô, tinham lá Não dois só o livros. livro, como uma carta enviada pelo Partido do Trabalho da Coreia para o Brizola. Eu já tive, sou uma das poucas pessoas a ter o privilégio de ter tocado e lido essa carta. Perfeito. Então, o Brizola, falecido Leonel Brizola, ele tinha a mesma percepção de que eu, que o processo na Coreia era um processo que era pautado primeiro no nacionalismo revolucionário, que foi esse nacionalismo que permitiu sonhar em expulsar os japoneses e a criação do Estado. Então, o Brizola ele era muito afável a isso. O Brizola, em certa medida, também era um homem de armas. E o Brizola Neto, agora vereador, há coisa de 4 anos atrás, 4 anos, isso não tem 3, né, Lucas? Uns 3 anos atrás. Foi em 2019. Foi em 2019, né? O Leonel fala, vou dar essa moção. E aí, quando eu aviso o Lucas, na mesma hora, avisa o embaixador. E nós recebemos, eu estava presente no Comitê de Boas-Vindas do embaixador da República Popular Democrática da Coreia, no Rio de Janeiro, na Câmara de Vereadores, onde ele deu uma entrevista para a TV Câmara, e o vereador Leonel Brizola Neto dá a ele a comenda, e dá a ele a comenda do processo de paz, e dá a ele a comenda ao comandante supremo, ao comandante em chefe. Aquele dia foi um dos dias assim, mais felizes da minha vida, porque eu me senti retribuindo um pouquinho a tudo que a Coreia tem feito pelo movimento comunista internacional. Um pouquinho. E mais, era projeto de lei do Brizola transformar o Rio de Janeiro em cidade irmã a uma cidade coreana de avanço tecnológico e uma cidade universitária. Essas cidades se tornam... Não pouco. Essas cidades se tornando cidades irmãs, poderia, inclusive, desenvolver uma série de projetos. E o Brizola, que não é bobo, falou, porra, nós vamos poder trazer para o Rio de Janeiro a tecnologia dos coreanos em lançamento de foguete, em aerodinâmica, em engenharia aérea, em novos condutores, em liga leve. Isso poderia... E o Rio de Janeiro poderia levar para a Coreia a sua expertise na produção de alimentos, na fabricação de fármacos, ou seja, nós estaríamos fazendo coisa que nem o Itamaraty fez até hoje. Mas, olha, depois que isso saiu na televisão, o Brizola foi ameaçado de ser expulso do PSOL. Uma série, até o Glauber, o companheiro Glauber, que é um companheiro de luta, um deputado federal de luta, caiu nessa esparrela, Luciana Genro, pedindo a expulsão do Brizola. O Freixo foi bem enfático também, condenando. Freixo, Chico Alencar, essa gente queria expulsar o Brizola do PSOL por causa disso, rapaz, sem nem terem ouvido o Brizola. E detalhe, quem botou isso no jornal foi a Rede Globo. É um absurdo, vereador da comenda para ditador. Ou seja, o PSOL, naquele momento aqui do Rio e nacional, agiu pautado pela Rede Globo. Tiveram algumas vozes dentro do PSOL que foram contra. Que isso, vamos ver o companheiro, calma aí, não é bem assim. E o Brizola ficou muito chateado, e eu fiquei também muito chateado, porque eu falei, pô, será que fui eu que levei esse problema para o vereador? E não sei nem se isso trouxe um reflexo assim,
negativo que possa ter prejudicado a condução da pessoa. Assim, nunca vi ele ter nenhum arrependimento disso. Pelo contrário, ele disse que se um dia ele voltar a ser parlamentar, ele vai fazer de novo, doa quem doer, por conta da questão moral dele. Então, naquele dia, eu vi de novo o Brizola. Eu que fui jovem no partido do Brizola, vi o neto dele com a mesma força, com a mesma expertise, mas isso graças a uma articulação nossa, minha, do Lucas, dos outros companheiros que trabalhavam com ele lá no gabinete dele. E aí ele não foi expulso. Foi muito importante. Aquilo chegou na Coreia de uma maneira, foi muito bem recebido. Inclusive, o próprio jornal central do Partido do Trabalho da Coreia, o mais importante, né, o chamado Rodon Sinmun, publicou matéria de capa, né? Marechal Kim Jong-un recebe homenagem da cidade do Rio de Janeiro. Né? Tem até hoje na internet, para você, se você dominar o site deles, né? Você encontra em inglês lá. E aquilo, assim, a gente tinha uma esperança, né, João, de fazer um monte de coisa legais, de intercâmbio cultural, principalmente na educação. O Brizola ficou muito com vontade de tentar troca de educação, né? Porque os coreanos são excelentes em educação pública. E aí a gente estava pensando que ia dar uma série de coisas, enfim, mas foi realmente muito sabotado de todos os lados. Eu também fiquei bem preocupado, assim, caramba, será que a gente fez algo de errado? Mas ele próprio também disse, como disse para ti, também disse para mim que não fizemos nada de errado, era o certo mesmo, né? E o avô dele teria feito a mesma coisa. Isso foi uma posição assim muito corajosa dele, e mostra que é uma pessoa que não é nada oportunista, né? Ele poderia ter ido navegado para mares que dessem mais louros para ele, né? Assim, enfim, causas ou enfim, ido para outros lados que tivessem atraído mais atenção para votos e tal, mas não, ele foi fazer o justo e correto. Então, isso foi realmente uma coisa que lá para os coreanos foi muito bem recebida. É uma pena que não foi adiante, mas eu tenho fé, assim, convicção de que ele vai conseguir retomar o mandato dele de parlamentar e a gente vai levar isso de alguma maneira adiante. Seria muito importante. Não, sem dúvida. Eu também eu falo muito com o Leonel e sempre ressalto isso. Falo, cara, você teve um papel muito importante na defesa da Coreia ali e eu tenho certeza que você vai ser, de alguma maneira, em algum momento, você vai receber isso em troca de muita gente boa. Mas ele recebeu também, Lucas, muitas manifestações de apoio, entendeu? Na rede social. Se vocês quiserem, depois procura isso na internet, que isso ficou na internet toda. Ou então vocês podem ir lá na rede social dele, Leonel Brizola Neto, no Instagram, no Twitter, que ele está ativo lá, está vivo lá, vocês vão ver isso lá também. Inclusive, foi numa homenagem que o Brizola fez à Revolução Cubana, que aquela turma do Gabriel Monteiro apareceu lá, que a gente teve que entrar em ação, dar porrada neles, botar para correr da cama. Foi justamente no evento do Brizola. Entendeu? Inclusive, chegaram lá com gás de pimenta para invadir lá. Entendeu? A gente teve que entrar em ação e distribuir aqueles abraços, aquele beijo caloroso, para botar os fascistas para correr. Eu falei para o Brizola, falei, Leonel, você tem outra marca importante. Enquanto ninguém conhecia Gabriel Monteiro, você foi o primeiro a desmascarar esse pilantra. Eu falei, tu merecia um troféu agora. Eu falei, se tu pegasse... Sem contar, João, também ele é uma pessoa que foi assim, o principal, se não o único, a defender a questão da febre do Exército Vermelho no dia da vitória. Sim, é legal que você saiba disso, que ele era o único vereador que estava presente na Câmara quando a gente fazia um evento sobre Segunda Guerra Mundial, o dia da vitória. Nenhum vereador aparecia. 54 vereadores, se eu não me engano, não é isso, Lucas? São 54? Acho que é 54 vereadores ou 64 vereadores. Ele era o único vereador a estar presente a homenagear o Exército Vermelho e homenagear a FAB e a Marinha de Guerra do Brasil e a Marinha Mercante. Ele era o único, e fazia questão de presidir a sessão solene que a gente fazia em parceria com o grupo de estudos 9 de maio. E naquela também na organização da marcha, né? Regimento Imortal. Regimento Imortal,
Ele fez questão de alinhar também a Câmara de Vereadores nesse processo, entendeu? Eu tenho muito carinho pelo Leonel. O Leonel é um grande irmão, muito irmão. A gente tem que... Quem inaugurou esse canal aqui foi o Lucas. Primeiro vídeo, primeiro bate-papo que eu fiz aqui ao vivo foi com o Lucas. Está aqui. A gente desmascara essa história de que Hitler não morreu, que ninguém sabe cadê o corpo do Hitler. Quem inaugura isso é o Lucas. E a segunda live que eu faço aqui é com o Brizola. A gente vem aqui para falar de nacionalismo. Mas eu vou trazer ele aqui de novo para a gente fazer uma análise aí da conjuntura. Eu vou chamar aqui o Leonel de novo. Eu tenho que chamar o Quiroga e depois vou chamar o Leonel e aí a gente vai... Tem que trazer o Chico aqui de novo. Enfim, o roteiro está grande. Então, a questão da Coreia, para mim, sempre foi cara. Vou contar uma rápida aqui para a gente rir. Eu era aluno da UERJ e teve a Copa do Mundo. A Coreia ia participar da Copa do Mundo. É de 2010, não é, Lucas? Foi 2010 a Copa do Sul. É. Aí o que acontece? A Havaiana, a sandália Havaiana, ela lançou as sandálias dos times da Copa. E ela lançou a da Coreia, cara. Aí eu vi a sandália da Coreia e fui comprar. Só tinha tamanho 47. Eu falei, a minha mulher que comprou. Eu falei, Janeiro, mas 47 é muito grande, é gigante. Porque eu já calço muito, eu calço 45. Mas 47 era enorme. Aí eu falei assim, Janaína, compra 47 mesmo, que não tem outra. Olha, eu usei aquela sandália até ela acabar. Não tem mais jeito. Ela já estava suja, arrebentada. No final, eu arranquei as duas bandeirinhas da Coreia que tinha na tira das bandeirinhas. Elas estão aqui em algum lugar. Mas sabe o que é o mais engraçado? A gente criou um comitê lá na UERJ, um grupo, para torcer para a Coreia. Lá no Centro Acadêmico de História, a gente queria torcer para a Coreia, a gente queria uma bandeira da Coreia. Mas quando é que arrumar uma bandeira da Coreia em 2010? Ainda não conhecia o Lucas. Aí decidimos mandar um e-mail para a embaixada, em Brasília. Fizemos um e-mail bonito, mandamos uma foto nossa, com cartaz, Viva Coreia, caramba, dia do jogo da Coreia. Aí tinha aquele jogador da Coreia que jogava no Japão, esqueci o nome dele, que ele sai do Japão para voltar a jogar na Coreia. Aí o representante da embaixada, que o nome já era engraçado, Rim Hong Hu. Quando ele escreveu o e-mail, que eu li para a rapaziada, eu falei, o companheiro Rim Hong Hu, porra, nego já começou aí. Eu falei, porra, mas não tem a bandeira? Aí ele falou para mim que não tinha, que lamentava, que não tinha a bandeira da Coreia para mandar para a gente, mas que ele ficava muito feliz, se a gente podia, no dia do jogo, fazer uma foto. Aí nós fizemos um cartaz, parecia trabalho escolar. Pintamos bandeirinha de lápis, botamos no I Love You Coreia, aí tirou um grupo lá, eu, Roberto, Bruno, o outro Bruno Alemão, uma galera boa lá. Aí tiramos foto e mandei por e-mail para ele. Né? Aí ele escreveu que isso ele ia mandar para Pyongyang, que isso era muito legal, que eles estavam recebendo manifestações de apoio do mundo todo e que isso provaram que a Coreia não estava isolada. Eu acho que eu não sei se eu mandei no meu e-mail ou no e-mail do Caís. Quando o Lucas for falar aí, eu vou tentar procurar para ver se acho o e-mail aqui, a foto para vocês. Mas, enfim, então essas coisas até engraçadas que envolvem a questão da Coreia, né? Eu que já falei que tenho idade para ser pai do Lucas, isso só prova a dificuldade e a confusão que reina no Brasil, em muitos lugares do mundo, mas principalmente no Brasil, da gente entender o que é a Coreia, o papel que a Coreia desempenha e o quanto é importante nós, enquanto comunistas, nós, enquanto defensores da Revolução, a gente entender que defender a Coreia não significa dizer amém para a Coreia, não significa que nós estamos idealizando a Coreia, não significa que a gente não possa criticar a Coreia, não é isso. O que nós temos que entender é que existe algo muito mais forte no jogo, muito mais forte, que é a questão do imperialismo. Primeiro, nós não podemos negar que a Coreia tenta, da sua maneira, construir o socialismo. O seu socialismo.
Socialismo definido pelo seu partido, pelo seu povo, que é herança da sua confluência de lutas, do seu histórico de lutas. Então, localizar o papel da Coreia na luta contra o imperialismo, na luta contra o fascismo, esse é o nosso dever. Críticas à Coreia têm que ser feitas pela esquerda. Qualquer um aqui que, de maneira inteligente e honesta, se fizer uma crítica à Coreia pela esquerda, eu tenho certeza que até os coreanos vão respeitar. Agora, se for fazer, que nem o Lucas falou, copiar o texto do Merdal Pereira, daquela doida lá da Vera Magalhães, se fosse pautar pelo que o Chico Alencar fala, aí não. Aí não precisa você fazer isso, que eles já fazem melhor que você. Se você for repetir o que a Globo News faz, para de falar isso. Porque tu vai falar para meia dúzia, a Globo News fala para milhões, porra. Tenha pelo menos o mínimo de sapiência a fazer essa crítica para ele. Porque a defesa do processo socialista, a defesa do processo revolucionário, ela não é religião. Ela não é feita a partir de dogmas. Eu dei o exemplo aí para vocês, sem eu ter lido porcaria nenhuma sobre a Coreia. Eu já sabia que eu tinha que defender a Coreia lá em 1989. Por quê? Porque eu compreendia que o processo coreano era um processo análogo ao do Vietnã, a um processo que o Brasil precisava trilhar, porque eu ouvi por várias vezes o Brizola falar: nós temos que ter a libertação nacional. Libertação nacional com socialismo. Era isso que o Brizola falava. E era isso que o povo coreano lutava. Porra, será que nós não vamos ser parceiro de um país que foi invadido pelos estadunidenses, lutou uma guerra e venceu? Seguinte, precisa mais o quê para apoiar esse país? Se isso não é suficiente, a gente faz o quê, então? Porque foi o mesmo equívoco que foi feito contra o Saddam Hussein, o mesmo equívoco que foi feito contra o Gaddafi, o mesmo equívoco que foi feito contra a Patrícia Lumumba, o Maurício Birot. Todos esses grandes líderes acabaram mortos porque que nós os abandonamos. Nós viramos as costas para essas pessoas e não soubemos compreender a realidade de cada processo desse aí. Eu vi aqui, eu não sei se é verdade, disseram que a Janja e a mulher do Alckmin não cumprimentaram o representante do Irã. Eu não sei. Mas se isso for verdade, com todo respeito a essas senhoras, eu acho que são... Calma aí, vou explicar o que aconteceu. É verdade, só que foi um pedido da embaixada iraniana, porque parece que, pela tradição religiosa, cultural, o homem não aperta... Ah, não pode tocar. Isso, então, na hora que elas viram que era o representante do Irã, elas se afastaram para trás e ele só cumprimentou de vista. Pelo que eu vi, foi isso que aconteceu. Então... A não ser que isso tenha... Eu tenha recebido informação errada, mas não foi um protesto contra o Irã. Então... Foi pelo contrário, uma questão de respeitar a tradição que eles pediram, né? Que não deixa de ser possível, mas tudo bem. Elias, obrigado, querido. Beijo no coração. Então, olha aqui, então retiro o que eu disse. Mas o exemplo do Irã é o que nós não podemos deixar de cobrar que o Irã respeite as suas mulheres. Mas nós não podemos deixar de querer entender que existe também um processo cultural em voga. E que ele precisa ser mudado não com um golpe estadunidense, não com a bota do Marinha. Essa cultura que a gente entende que é danosa à mulher, ela tem que ser mudada pelas forças iranianas, pelo processo político iraniano. E que a gente não vai engrossar o couro do imperialismo contra o Irã por conta disso. Nós vamos fazer a crítica ao Irã devidamente, que eles têm que se situar, têm que dar voz à mulher, que a mulher tem que participar dos espaços de poder, que ela paulatinamente não seja tratada como ser de segunda categoria. Essa a crítica. Agora, a gente não tem que estar aqui achando legal assassinar o general Soleimani. Isso aí nós não podemos achar isso legal. Isso não é o nosso papel. E eu, desde cedo, aprendi que não deveria fazer isso com relação à Coreia. A Coreia era algo que eu tinha
que defender. Quanto mais eu via a Globo, os troscos, atacando a direita, os reacionários atacando a Coreia, mais eu percebi, por analogia, eu falei, porra, se esses caras estão atacando, sozinhos eles não ficam. Eu também sou inimigo deles, então, até por uma questão de proximidade tática, eu vou ajudar. Lucas Leite, meu irmão, mais uma vez, obrigado. Obrigado pelo carinho. Olha, eu vou responder todos vocês aqui. Eu vou passar para o Lucas e depois a gente vem fazendo aqui um catacata aqui e eu vou responder em bloco. Entendeu? Lucas, é muito importante. Sabe por quê? Porque, mal ou bem, o PT e o Lula não vão engrossar coro belicista contra a Coreia. Isso não vai. Isso nós já sabemos. Todas as relações de alto nível que o Brasil teve com a Coreia foram nos governos do PT. Entendeu? Então, se não vai fazer bem, também mal não vai fazer. Não vai engrossar. Bom, pelo menos tem sido assim no passado e eu espero que continue.